Muito boa noite a todos, companheiros, né, já de alguns meses, né, que nós estamos fazendo essa live, uma proposta de explicar o Evangelho versículo por versículo, né, e a passagem de hoje é a mulher adúltera, né, e nós vamos procurar interpretar dentro da realidade de hoje. Renata Mendes Veloso, boa noite. Vamos deixar mais alguns irmãos, né, entrarem. Bernardone, boa noite, Bernardone, boa noite, muita paz. Nayara Belo entrou também. Oi, tudo bem? Hoje eu acho que vai ter perguntas, né? Valéria Fontinelli, hoje eu acho que vai ter perguntas, né? Pena que o Instagram só faz até uma hora, né? Boa noite, Rayana Maria, boa noite, Renata Mendes, boa noite. Bom, pois vamos fazer a nossa prece para a gente ganhar tempo, né? Para poder explicar cada versículo dessa passagem de João, a mulher adúltera, né? Bom, vamos agradecer a Deus, ao nosso Pai Criador, que nos ofereceu essa oportunidade de nos encontrarmos aqui nesse mundo, nesse momento, vivendo com aqueles que nós precisamos viver. E que, com certeza, não nos deixa faltar o necessário, aquilo que nós merecemos. Por isso nós só temos a agradecer a Deus por tudo que nós temos recebido, pelo que nós vamos receber ainda. E pedimos pelos desesperados, pelos aflitos, por aqueles que choram, por aqueles que sofrem, por aqueles que se encontram em desesperos, que eles, como todos nós, possamos continuar recebendo a sua misericórdia e do seu amor, para prosseguirmos sempre em frente, em busca de fazer sempre o melhor, cada vez melhor, graças a Deus. Bom, a mulher adúltera. No capítulo de João 8:1, ele começa dizendo o seguinte: Jesus foi para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras ficava no sopé ali de Betânia, onde tinha uma casa, uma granja, Maria, Marta e Lázaro. Lázaro, aquele que Jesus Cristo chamou depois de 4 dias que havia sido sepultado. E Maria e Marta, aquela passagem, né, que Jesus Cristo chega na casa de Maria, de Marta e de Lázaro, e Maria fica ouvindo o que Jesus Cristo tinha para dizer, ou estava dizendo, e Marta preocupada mais com os afazeres da casa. Então, o Monte das Oliveiras também era conhecido como Getsemane, ou lugar do azeite, certo? Era também conhecido, além de Monte das Oliveiras, Getsemane, né? Então, era o local onde Jesus Cristo costumava ficar, em confabulações com o nosso Pai Criador, Deus. Agora, saber o que eles conversavam é que é difícil a gente até tentar dizer alguma coisa, né? O que é que Jesus Cristo falava com Deus ali naquele momento no Monte das Oliveiras? E tem até uma imagem muito belíssima, né? Ele com a mão assim numa pedra, conversando com Deus, né? Então nós também precisamos conversar com Deus. Quando ele nos falou, nos ensinou o Pai Nosso, é muito importante, mas é bom a gente fazer as nossas orações também conversando com Deus, contando o que nós estamos sentindo, sendo sinceros, porque Deus, na verdade, não ouve as nossas palavras. Deus não ouve as nossas palavras. Ele ouve, ele sente as nossas vibrações. Então, se eu falar
com as minhas vibrações, correspondente àquilo que eu estou falando. Quer dizer, vibração é energia. É por isso que a gente tem que fazer as nossas orações com o coração, e não somente da boca para fora. É aquele tipo de oração que os lábios dizem sim, mas o coração diz não. Então, através dessa frequência, nossas preces não serão ouvidas. Não sairá assim dessa frequência que nós nos encontraremos, né? Bom, então de manhãzinha, quando Jesus Cristo saiu do Monte das Oliveiras, como João diz, João 8, versículo 2, de manhãzinha veio de novo ao templo, e todo o povo ia a ele, e sentando-se os ensinava. Esse templo é o templo de Jerusalém. Ele costumava ficar ali, defronte do templo, o grande templo de Salomão, e ficava ensinando aquela multidão de gente que acompanhava as suas passadas. E foi ali defronte do templo que Jesus Cristo, em um dado momento, que defronte do templo tinha um gasofilácio, que era o local onde as pessoas colocavam as moedas, as oferendas, ali, que é chamado gasofilácio. Ou a arca, né, também. E as pessoas chegavam e depositavam o dinheiro dentro desse gasofilácio, dentro da arca. E veio uma mulherzinha, pegou, vamos traduzido para o dia de hoje, né? Pegou a sua bolsa, mexeu, encontrou duas moedazinhas, vamos supor, 2 moedas de 50 centavos, e jogou dentro. Com certeza, os outros judeus mais poderosos depositavam peças de ouro dentro ali da arca do templo. Com certeza essas moedazinhas depois seriam descartadas. E Jesus Cristo falou para os apóstolos que ali estavam e os discípulos: olha, quem deu mais, essa mulher ou os fariseus ou aqueles que depositaram peças de ouro? E eles ficaram sem saber responder. Jesus Cristo disse: quem deu mais foi ela, porque ela deu da sua necessidade. Essas 2 moedazinhas vão lhe fazer falta, esses 2 denários. Então nós temos que dar das nossas necessidades. Daquilo que está sobrando do supérfluo, não vai nos fazer falta alguma. Certo? Então ele estava no templo de Salomão e ensinando, porque ele não perdia tempo, né? Ele não perdia tempo, estava sempre procurando passar a boa nova, porque ele teria pouco tempo, menos de 3 anos, para deixar disseminado todas essas energias, todas essas sementes da boa nova. Certo? Então João 3, no versículo 3, em dado momento, os escribas e fariseus conduzem uma mulher surpreendida em adultério, colocando-a em meio de todos. Essa mulher, realmente, como está nesse versículo, ela foi pego em adultério. Mas Emmanuel, o guia espiritual do Chico Xavier, ele simplesmente chega e diz: e cadê o adúltero? Cadê o adúltero? Que lei é essa que somente castiga, que somente apedreja a mulher? Cadê o homem? Porque ela não pode adulterar só, de forma alguma. Então, Emmanuel, o guia espiritual do Chico Xavier, tem um dos seus livros falando isso. Mas se hoje nós formos interpretar esse adultério, porque na época de Jesus Cristo, a pessoa poderia, ainda hoje, tem certas culturas que a pessoa pode ter tantas mulheres assim, desejar, basta que ele tenha dinheiro. Então, como é que pode acontecer isso? Porque as leis de Deus não são para todos. Não são para todos. Agora, existem povos que têm a sua cultura, uma cultura machista, simplesmente, que simplesmente se dá o direito de ter tantas mulheres ele queira. Ele tenha condições de ter. Ele pagava e essa mulher ficaria com ele. Os famosos harém. Então, ele não está cometendo adultério perante as leis de Deus? Não está
cometendo, porque em outros países hoje a gente sabe que isso é adultério. Então, mas as leis de Deus, elas são soberanas, certo? Mas nós vamos ver daqui a pouco coisas bem atuais, certo? Eu vou explicar para vocês coisas bem atuais. Vamos por parte, para a gente não confundir, ok? Então, vou repetir. Os escribas e fariseus conduzem uma mulher surpreendida em adultério, colocando-a em pé no meio de todos. Na verdade, ele queria o quê? Eles queriam pegar Jesus Cristo numa contradição para poder o quê? Incriminá-lo perante as suas leis. Porque as leis deles, que eles seguiam Moisés, dava o direito de apedrejar a mulher até a morte, quando ela fosse pega em adultério. Até a morte. Lembremos também que essa mulher pecadora aqui não é a Madalena. Madalena é outra personagem, que um dia nós vamos falar de Madalena. Essa mulher pecadora não é Madalena, de forma alguma. Nós vamos ver depois. Não hoje, mas numa outra live que a gente vai fazer. Certo? Então, eles tinham um propósito de incriminar Jesus Cristo para poder, assim, através das suas leis, condená-lo. Porque Jesus Cristo incomodava-o pelas curas, pelos diálogos. Incomodava. Pelo que ele havia feito com Lázaro, chamado Lázaro depois de 4 dias que havia sido sepultado. Veio caminhando sobre as águas, aplacou a tempestades. Então, eles sabiam de tudo isso. Então, eles desejavam de todas as formas incriminar a Jesus Cristo. É tão tal que nós vamos encontrar uma passagem que eles chegam para Jesus Cristo dizendo: mestre, é lícito pagar o imposto a César? É lícito pagar o imposto a César? Quer dizer, uma pergunta capciosa. Porque se ele dissesse não, ele estaria contra as leis romanas. Se ele dissesse sim, eles estariam indo contra os próprios judeus. E aí Jesus Cristo pergunta a eles: vocês têm uma moeda aí? Eles disseram: temos um denário. Qual é a efígie que aí se encontra? E eles disseram: de Tibério César. E Jesus Cristo disse para eles: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quer dizer, eles não tiveram argumento nenhum. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que a gente confunde muito. César representa as coisas fúteis do mundo, o poder temporal. Nós não podemos confundir com o poder de Deus, que é todo amor, toda bondade, toda misericórdia. Certo? Bom, mas Lucas, complementando esse versículo de João, ele diz o seguinte: por isso te digo, isso Lucas, não é João, por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Isso ele estava falando naquele momento em que Maria Madalena estava na casa de Simão o leproso e chegou e lavou os pés de Jesus Cristo e depois enxugava com os seus cabelos. E Simão o leproso condenou essa atitude de Jesus Cristo ter perdoado os pecados de Maria Madalena. Certo? Nós vamos ver um dia, como eu já falei, né? Bom, mas no item 4 de João, eles continuaram e disseram-lhe: mestre, esta mulher foi surpreendida no próprio ato de adultério. Quer dizer, eles reforçaram. Diante das leis dele, a mulher não poderia de forma alguma fazer isso. Eles poderiam fazer, mas a mulher de forma alguma. É tão tal que na época de Jesus Cristo, a mulher não poderia caminhar ao lado do homem. Era 2 passos atrás. Graças a Deus, hoje,
a mulher está do lado, e se o homem bobear, ela passa na frente. Certo? Ela passa na frente. Porque muita coisa mudou. Muita coisa mudou. O próprio livro dos Espíritos disse que o espírito, ele é assexuado. Nós podemos vir numa polaridade masculina como numa polaridade feminina. Boa noite, Micheline. Não é? Então, eu posso muito bem vir nessa polaridade masculina nessa vida, mas na outra eu vim numa polaridade feminina. Porque o espírito, ele é assexuado. Então, esse negócio da pessoa querer apedrejar a mulher porque pego em adultério, eles poderiam muito bem vir na próxima encarnação como mulher e ser apedrejado também. A lei de Deus não condena, não permite violência nenhuma, de forma alguma. Certo? Então, se nós somos espíritos assexuados, nós não podemos fazer diferença. Diferença nenhuma. Porque se eu venho na polaridade masculina, é porque eu tenho que fazer, eu tenho objetivos, eu tenho uma tarefa que é necessário que eu tenha vindo a esse mundo com essa proposta, com esse corpo, certo? Assim como a mulher. Porque se eu reencarnasse sempre como homem, eu só iria aprender coisas de homem. Eu ficaria cada vez mais machista. E a mulher? Então não tem sentido isso, de forma alguma. Porque Deus não faz discriminação dos seus filhos. Então ela foi pego em adultério. Mas aí, como eu já falei, mas cadê o adúltero, como o Emmanuel falou? Cadê? Que lei é essa? Então não é justo. Então não é lei de Deus, é lei deles. E a lei dos homens não pode ir contra as leis de Deus. As leis dos homens não podem anular as leis de Deus. Que Jesus Cristo simplificou em 2 leis. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Simplesmente. Faria isso. Certo? Bom, então eles vão reforçando cada vez mais. Eles vão reforçando cada vez mais, argumentando cada vez mais para pressionar, encurralar Jesus Cristo. Encurralar Jesus Cristo. Porque ele era um homem de amor. Se ele chegasse e dissesse para libertar a mulher adúltera, simplesmente eles poderiam o quê? Eles poderiam incriminá-lo perante as suas leis. Era o que eles estavam querendo. Incriminá-lo, matá-lo, como eles fizeram. Então, várias armadilhas eles fizeram. Essa é uma. Porque eles viam Jesus Cristo fazer as suas pregações de amor, de perdão e tudo mais. Então eles disseram, vamos levar essa mulher onde ele está, lá no templo de Salomão, como eu falei, e para ver o que é que ele vai dizer. Porque se ele chegar e absolvê-la, ele está infringindo as nossas leis, e nós podemos incriminá-lo. Então eles continuam nesse embasamento, né, diante do Pentateuco de Moisés. Ele diz o seguinte no versículo 5. Na lei ordenou-nos Moisés que essas sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Eles disseram, olha, Moisés nos autoriza a apedrejar essa mulher até a morte. Até a morte. Quer dizer, Moisés, que foi a primeira revelação, Jesus Cristo a segunda revelação. Jesus Cristo sendo o governador espiritual do nosso planeta, quem foi que mandou Moisés? Foi Jesus Cristo. Então, Moisés foi quem libertou o povo hebreu do cativeiro do Egito. Nós nos lembramos disso, que eles passaram 40 anos em busca da terra de Canaã. Né? Bom, e agora?
A lei diz, Moisés, que ela deve ser apedrejada até a morte. Na época, é muito costume, nessa época, apedrejar as pessoas. A gente tem que lembrar daquele livro, do livro do Emmanuel, há 2000 anos, o Paulo Estevão, aliás, quando Estevão foi apedrejado até a morte. Então era um costume da época, bárbaro, mas era um costume da época. Bom, essa lei de Moisés, ela está o quê? Num dos seus livros, no Levítico, e está também no Deuteronômio. Vê como eles estavam bem embasados. Então, sendo leis machistas, não se poderia esperar coisas boas para as mulheres. Vamos lembrar aqui, da Gênese, quando Moisés, através do primeiro livro, ele fala o quê? Que a mulher foi tirada da costela de Adão. Quer dizer, já submissa ao homem. O que, na verdade, isso não existiu, porque não tinha sentido isso. É um termo alegórico. Não tem sentido isso, a mulher ter sido criada da costela do Adão. Adão dormiu e veio, diz que Deus chegou e tirou a costela e fez a mulher. Então isso aí é um arquétipo criado. Porque se Adão e Eva foi o primeiro homem e a primeira mulher do mundo, né? Aqui no mundo, como foi que os portugueses encontraram aqui no Brasil os índios? Como foi que eles encontraram os índios aqui? Que era uma terra desconhecida. Então não tem sentido isso, de forma alguma. Isso é uma coisa alegórica. A mulher não foi criada da costela de Adão. E o Divaldo Pereira Franco conta até uma história dizendo o seguinte, e diz que Deus, depois de ter criado a mulher da costela de Adão, como é que Deus vai fazer uma coisa dessa, deixar a mulher submissa, né? Diz que Deus encontrou uma costelazinha mofada e tudo mais e criou a sogra. Você vê como são as coisas, né? Então são coisas do início do mundo, que hoje nós temos um pensamento, né? Uma inteligência, né? Uma razão muito maior do que daquela época. Não tem sentido. Todos os filhos de Deus são iguais perante o seu Criador. Não existe. A diferença que existe é uns que se esforçam mais e outros se esforçam menos. Só isso. Uns evoluem mais, outros estão numa frequência melhor e outros não. Certo? Pois vamos em frente. Bom, e no versículo 6, diziam isto tentando para ter com que o acusar. Isso João, o evangelista, falando, acusar Jesus. Porém, inclinando-se para a frente, escrevia uma lista na terra com o dedo. É a primeira vez que nós encontramos Jesus Cristo escrevendo. Ele, na verdade, ele nada deixou escrito. Quem escreveu foram os apóstolos, depois de 30 anos. Quer dizer, depois de 30 anos, muitas coisas que foram escritas não vinham com a realidade realmente dos fatos. Muito tempo, 30 anos, você esquece alguns detalhes. E também pelos próprios copistas, né, que naquele tempo se escrevia em pele de bode. E não tinha, como hoje, essa facilidade da caneta, do apagador. Não tinha. Do jeito que você escrevia lá, se você errasse, pronto. E tudo era letra maiúscula, não tinha nem ponto, nem tinha vírgula. E você não podia apagar. E muitas vezes o copista fazia uma observação lá embaixo. E quando passava para outro, ele achava que aquilo ali fazia parte do Evangelho.
do Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, e das epístolas, né? Certo? Então, ele é o único momento que a gente vê Jesus Cristo escrevendo na areia. E dizem que ele escrevia na areia cada pecado daqueles que ali estavam de pedras na mão, para apedrejar aquela mulher. Ele estava escrevendo os pecados de cada um, porque Jesus Cristo sabe o que tem dentro da nossa alma, sabe o que nós pensamos. Por isso é que o evangelista diz que não cai um cabelo da nossa cabeça sem que Deus saiba. Ele sabe de tudo. Jesus também sabe de tudo. Todos os nossos pensamentos. Nós não enganamos a Deus, a Jesus Cristo e nem aos anjos, porque eles têm esse poder de desnudar a nossa alma com muita facilidade. Por quê? Porque tudo que nós pensamos, nós emitimos ondas. Então é muito fácil um espírito mais evoluído ler as nossas ondas, saber o que nós temos dentro dos nossos corações. Agora, nós que estamos aqui no mundo, né, praticamente na mesma frequência, nós temos dificuldade. Às vezes nós sentimos, nós nos aproximamos de alguém e a pessoa está tão carregada, como se diz, a frequência está tão baixa que a gente chega próximo dessa pessoa e a gente começa a sentir mal. Por quê? Porque a gente está captando as energias dessa pessoa. Ela está passando para a gente essas energias negativas. Certo? Então Jesus Cristo sabe. Por isso é que ele estava escrevendo na areia. Agora, só que Tiago, um dos apóstolos de Jesus Cristo, porque na verdade existiam dois Tiagos, o Tiago maior e o Tiago menor. Dizem que um desses Tiago era irmão de Jesus Cristo. Tiago 2,11 ele diz: porque aquele que disse não cometerás adultério também disse não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Como é que a lei de Deus diz para não matar? E o homem, simplesmente esses homens com pedra nas mãos, achavam com o direito de matar aquela mulher porque ela havia cometido o adultério. O adultério. Vamos agora trazer para o dia de hoje. O dia de hoje. Depois de mais de 2.000 anos. Mais de 2.000 anos. Se nós fôssemos levar essa lei ao pé da letra, quem casou pela segunda vez está cometendo adultério. Se a gente for levar essa lei ao pé da letra, e pelos tempos modernos que a gente vive hoje, quantas pessoas não dão certo no primeiro relacionamento e no segundo dá certo? E muitas das vezes não dá certo, por quê? Porque às vezes, vamos assim dizer, a pessoa sai numa balada e tudo mais e acontece. E a pessoa é engravida. E às vezes para casa, mas sem amor, sem conhecer, sem nada, não vai dar certo. Então, o motivo de nós estarmos aqui é para sermos felizes. Eu não estou aqui, e nem Jesus Cristo também vai dizer, sendo conivente com o adultério. Não estou, de forma alguma. Porque nós sabemos, quando há um adultério dentro de um lar, costuma simplesmente devastar esse lar. Devastar esse lar. E tem mais uma coisa. A mulher que se submete a isso, a cometer adultério com uma pessoa que está relacionada, tem seus filhos, tem sua família, tem seu lar, certo? Ela está contribuindo também. Nesse caso será um resgate coletivo. Essa mulher pode muito bem vir na próxima vida como filha dele,
Se ele cometeu adultério com 3, 4 mulheres nessa vida, pode vir todas na próxima encarnação como filha dessa pessoa. Certo? Isso é a lei do retorno. A lei do retorno. Então, ou na próxima vida, aquela pessoa pode muito bem tomar de novo o marido. Por isso é que é bom, a gente que atende na casa espírita, quando chega o casal, os dois, chega e fala pra gente, diz o seguinte: olha, entre a gente não tem mais nada, nós somos como irmãos agora, nós temos um filho, mas nós somos como irmãos. Como é que a gente faz agora? A gente vai tentar explicar para a pessoa, porque elas chegam e querem que a gente tome uma decisão por elas, e nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer isso, de forma alguma. Porque se estão vivendo como irmão, e hoje nós ainda temos necessidade do sexo em si, fica muito difícil um ou outro não procurar alguma coisa fora. Aí os dois estariam cometendo adultério. Então é um fato muito complicado, mas nós temos que procurar entender, né, que nós devemos fazer sempre o melhor, porque realmente tem outras ocasiões que os lares são desfeitos por causa do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Cada um quer prevalecer a sua vontade, não é assim. Para que um lar realmente possa se manter, é necessário que ambos cedam. Só um querendo mandar não dá certo, de forma alguma. Um querendo anular o outro não dá certo, um relacionamento desse. A vida é a dois. Certo? Então, nos dias de hoje, se a gente for trazer para os dias de hoje, quantos adultérios não se comete todas as horas? Primeiro porque o adultério na época de Jesus Cristo, ele era mais utilizado quando você adulterava as leis mosaicas. As leis mosaicas. Como eu já disse, na época, como hoje ainda tem vários países aí, que você pode ter tantas mulheres que você queira. Se você tem condição de pagar, e até pouco tempo. A mulher só casava quando tinha um dote. Sem dote não casava. Quer dizer, a mulher não era valorizada. Graças a Deus que a mulher hoje está sendo mais valorizada. Não foi ainda o bastante. Isso abre um espaço para os que estão hoje na polaridade masculina, quando tiver que reencarnar na polaridade feminina. Né? Porque nós não vamos reencarnar sempre como homem. A mulher também não vai reencarnar sempre como mulher, de forma alguma. Vai inverter os papéis. Os papéis serão invertidos. Existe um caso muito comum hoje, através de uma técnica, de uma terapia chamada captação psíquica, em que eu posso ter eu posso ter tido uma personalidade de vidas passadas, que eu fui uma personalidade como mulher. E nessa personalidade do passado que eu vivi, essa mulher, essa personalidade, teve um ódio monstro dos homens, porque os homens fizeram mal a ela e tudo. Essa personalidade, vamos supor que eu tive em outras vidas, porque o espírito é só um, as personalidades são milhares. Essa personalidade de hoje, que eu tenho hoje, ela vai ficar arquivada para que a outra venha na próxima encarnação. Então, eu posso ter tido uma personalidade feminina, e essa personalidade ter ódio dos homens. E ela pode muito bem me atormentar hoje. Ela pode me atormentar hoje. E aí tem a terapia da captação psíquica que nós podemos trabalhar. Essa personalidade
para colocá-la no seu devido lugar, para que ela não venha ressonar na vida de hoje. Certo? Então, eu dei só um exemplo assim, mas existem várias outras condições, outros momentos, certo? E tem relacionamentos hoje de pai e filho que não dá certo, não está dando certo, isso está no passado. Porque tudo tem que ter uma explicação. Tudo tem que ter uma explicação. Ou então, através dessa técnica, dessa terapia, nós vamos investigar o porquê disso aí, o que foi que houve, para que hoje, nessa vida, os dois estando juntos, não se entendam e tudo mais. Nós podemos ajudar através dessa terapia. E a pessoa pode muito bem chegar e dizer, mas rapaz, por que Deus faz uma coisa dessa? Por que Deus faz isso? Mas é porque Deus trabalha para unir seus filhos. Quando a gente tem dois filhos que não se dando bem, que não estão se dando bem, nós não fazemos tudo para que eles voltem a ficar numa boa e tudo? Né? Ou seja, essa personalidade explica-nos excessos de tal feminismo, né? É aquela coisa que, se nós não colocarmos essa personalidade no lugar realmente dela, pode acontecer o que a gente vê hoje, né? O pensamento da pessoa, o pensamento e a vontade feminina no corpo masculino. Mas não vamos entrar nessa parte não, porque um dia a gente pode ver isso aí, entendeu? Mas não vamos entrar nisso não, porque é muito complicado para a gente, nós não temos tempo para isso, né? Bom, então no item 7, João diz, como persistissem perguntando, ergueu-se e disse-lhe, o que está sem pecado dentre vós, lhe atire a primeira pedra. O que está sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Porque eles começaram a insistir, e Jesus Cristo só escrevendo, tranquilo, e eles insistindo. Vamos ver aqui o que a Débora, mais o feminismo, não odeia o homem, apenas luta por igualdade e direito. Tudo bem, eu acredito, eu vejo isso aí também. Porque os direitos são iguais. Nós aqui vivemos num mundo machista, né? Como eu já falei lá do início da live, né? Por que isso aí? Porque a mulher foi tirada da costela de Adão, a mulher não pode andar do lado do homem, tem que andar 2 passos atrás. Mas graças a Deus que está havendo essa libertação, certo? Então Jesus Cristo disse, aquele que estiver sem pecado lhe atire a primeira pedra. Lhe atire a primeira pedra. Quer dizer, que resposta? Eles pressionando Jesus Cristo, o que é que tu dizes, Senhor? A lei nos autoriza a apedrejar essa mulher até a morte. O que é que tu dizes, mestre? E ele, Jesus Cristo, calmamente diz, aquele que tiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Quer dizer, foi no ponto fraco de todos. Ele disse, os mais velhos foi aquele, justamente os que mais viveram, têm mais experiências, certo? Os que têm mais experiência, tocou tão profundo que eles chegaram a soltar as pedras. Doeu na consciência. Eles não tinham condições alguma de estar julgando ali, porque eles também eram pecadores. E quem está com pecado não pode julgar o outro de forma alguma. Então Jesus Cristo, inclinando-se para a frente, de novo escrevia na terra. Tranquilo. E a mulher que tinha vindo, estava alojada nos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando eles vieram e trouxeram essa mulher pecadora, que já disse que não era Madalena, se aloja nos pés de Jesus Cristo, abraçando os seus pés. Abraçando os seus pés, pedindo proteção a ele. E Jesus Cristo, tendo ela ali,
ele escrevia com as mãos. Inclinando-se para a frente, escrevia na terra. Como eu já disse, né? Como eu já disse, é a primeira vez que a gente vê Jesus Cristo escrevendo. É a primeira vez, nessa passagem da mulher adúltera, que veio correndo onde Jesus Cristo se encontrava. Na praça, no templo de Salomão. Bom, ouvindo essa resposta, aquele que tiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Ouvindo essa resposta, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé no meio. A lei. Primeiro saíram os mais velhos e depois os mais jovens. Quer dizer, como Jesus Cristo tinha o poder e tem o poder de tocar os corações, de dizer a verdade, de falar a verdade. Como ele foi abordado por Pôncio Pilatos, naquele momento do julgamento, certo? E Pôncio Pilatos perguntou para ele o que é a verdade. E Jesus Cristo não falou para Pilatos, porque ele não tinha condições de entender o que é a verdade. A verdade é cumprir as leis de Deus, é caminhar com Ele, é fazer o bem. Bom, então Mateus 7:2, nós vamos buscar em Mateus para complementar esse versículo de João. Ele diz o seguinte: porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então nós devemos ter o cuidado, da forma como nós medirmos aos nossos irmãos, nós seremos medidos. Da mesma forma que nós julgarmos, nós também vamos ser julgados. Então precisamos estar atentos. Foi por isso que Jesus Cristo disse: vigiai e orai para não cairdes nas tentações. Nós não encontramos Jesus Cristo julgando ninguém, e ele tinha condições. Ele mesmo disse: eu a ninguém julgo. E ele tinha condições de julgar e não julgou. E nós que não temos condições de julgar porque nós somos pecadores, nós queremos julgar. Nós julgamos. Então precisamos estar atentos. Bom, e no versículo 10, erguendo-se, pois, Jesus perguntou à mulher: onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? Faz a pergunta para a mulher. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Porque Mateus também explica essa passagem, 7:7. Porque nós costumamos ver o cisco no olho do nosso irmão, mas não queremos ver a trave que está no nosso. Que são os julgamentos. Porque aqueles que não estão despertos, como nós ainda não estamos despertos, nós costumamos ver os defeitos nossos nos outros. Nós não queremos aceitar o nosso próprio defeito. E os nossos defeitos provocam o quê? Energia negativa. E energia negativa vão sempre nos colocando numa frequência negativa. Onde nós vamos sentir tristeza, dores, sofrimentos, decepções, depressões, ansiedade, tudo. Jesus Cristo é o caminho, vamos nos lembrar disso. Então ele chega e disse, ela respondeu: ninguém, Senhor. Disse Jesus, quer dizer, ela olhou e disse: ninguém, Senhor, ninguém. Disse-lhe Jesus: nem eu te condeno, nem eu te condeno. Aí a pessoa pode chegar e perguntar: sim, mas nesse caso aí Jesus Cristo está sendo conivente com o adultério? Ele está sendo conivente com o adultério? Mas ele responde depois, no mesmo versículo 11: vai e não erreis mais, para que não venha te acontecer coisas piores. Quer dizer, ele nem condenou e nem absolveu a mulher pecadora. Vai e não pequeis mais. Não pequeis mais. Porque o que Jesus Cristo falou para aqueles que estavam ali era justamente que eles não tinham condições de julgar a mulher adúltera. Porque eles também eram pecadores.
E o que ele quis dizer é o seguinte: olha, vai e não faça mais isso. Não faça mais. Né? Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Mas olha, vai e não erreis mais. Porque todos nós merecemos uma segunda chance. Como eu falei aqui do início. Quando eu falei aqui do início, que quantos casamentos são desfeitos, mas ambos muitas vezes encontram aquela pessoa e conseguem ser felizes. E muitos casamentos acontecem, muitos relacionamentos acontecem, porque foi aquele descuido na hora que hoje está muito mais fácil do que antigamente, porque daquela época, né? Dessas saídas, dessas baladas e tudo, e acontece, e por um descuido vem um filho, e aí toda aquela complicação. Né? Com toda essa tecnologia que tem hoje, mas ainda acontece. Por isso que Joana de Ângeli diz que há os casamentos acidentais, há os casamentos provacionais. Certo? Então, é preciso nós estarmos atentos, procurando seguir, nos esforçando para seguir numa linha reta. Hoje, como sempre, o sexo em si, ele exerce um poder muito grande. E vocês já imaginaram um espírito reencarnado hoje aqui na Terra, mas que a última encarnação dele foi num mundo desse aí, onde a pessoa poderia ter 4, 5, 6, tantas mulheres, podia ter até um harém, e ele reencarna aqui no Brasil, ou em outro lugar, que a pessoa só pode ter uma mulher, a dificuldade desse espírito, a dificuldade desse espírito. Já imaginaram como é difícil? Porque lá na última encarnação dele, ele podia ter tantas mulheres ele quisesse. Mas aqui a legislação do Brasil não permite que a pessoa tenha tantas mulheres como ele quer. Então, por isso é que a gente vê como é importante a reencarnação. Todos os excessos que a gente faz nessa vida, na próxima, nós vamos ter dificuldades. Ah, mas é muito difícil, pode dizer uma pessoa. Sim, é só nós lutarmos para caminhar com Jesus Cristo. Há mais de 2000 anos, ele nos deixou essa proposta de libertação e de paz. Nos deixou essa proposta de libertação de paz. Então nós não podemos culpar a ninguém, devemos culpar a nós. A cada um de nós, porque somos nós que agimos, ninguém pode agir por nós. E nós precisamos estar atentos ao nosso dia a dia. Vocês já imaginaram, até um tempo atrás, quando quem escolhia a mulher, o marido da mulher era o pai? Vocês já imaginaram que quantas situações nós já vivemos? O pai era que escolhia, e muitas vezes a mulher era tida como moeda de troca. Um reino estava guerreando com outro, e eles achavam um casamento entre a filha de um e o filho do outro, sem nem se conhecer. Vocês já imaginaram? Se hoje a pessoa se conhece, namora, tem as facilidades que tem condições de conhecer a mulher e tudo, e a mulher tem condições de conhecer o homem, e não dá certo, imagine o pai escolhendo o marido da filha. Então, vocês já imaginaram quantas situações nós não já vivemos? Quantas situações nós não já vivemos? Tudo isso é aprendizado. E graças a Deus que acabou isso. Do pai escolher o marido da sua filha.
Por isso é que nós devemos entender bem essa lei do progresso. Nós fomos criados simples e ignorantes. Estamos nesse processo do despertar espiritual para o nosso crescimento, para nós abolirmos todas essas injustiças que ainda nós vivemos, que nós ainda cometemos. Certo? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. No caso aqui da mulher adúltera. Certo? Espero que vocês tenham entendido, porque nós comentamos versículo por versículo. E a moral da história todinha é que os judeus queriam pegar Jesus Cristo para poder incriminá-lo. E Jesus Cristo mandou que aquele que tivesse em pecado e atirasse a primeira pedra. Depois disse para a mulher pecadora, para a mulher adúltera: vai e não pequeis mais, eu não te condeno. Eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vai e não pequeis mais, para que não venha te acontecer coisas piores. Então nós sabemos que os erros que nós cometemos somos nós mesmos que vamos reparar. O semeio é livre, agora a colheita é obrigatória. Então devemos estar atentos. O que eu semear, eu vou ter que colher. E nós só podemos mudar a colheita no semeio. Isso quer dizer, mudando as nossas ações. Se nós persistirmos nas nossas ações, a nossa vida de hoje, quando for concluída a vida física, na próxima nós vamos continuar do mesmo jeito. Até que um dia a gente mude. Entenda que é importante a mudança. Então vamos refletir em toda essa passagem e vamos procurar fazer o melhor. Jesus Cristo nos disse o seguinte: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, enfermos, desesperados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, meu fardo é suave. E sabei que sou manso e humilde de coração. Aí encontrarei repouso para as vossas almas aflitas e angustiadas. Eu sou o pão da vida, aquele que come do meu pão jamais terá fome. Aquele que beber da minha água jamais terá sede. E aquele que caminhar comigo jamais andará em trevas. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo morrendo, viverá. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, ele encontra, todo aquele que bate à porta de Deus, a porta se abre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai que não seja pelas pegadas luminosas do meigo Rabi da Galileia. E Jesus é o verdadeiro amor que nós devemos imitar, que nós devemos copiar. Então, meus irmãos, eu agradeço demais a presença de vocês nessa live e já convido para o próximo domingo, para que nós possamos caminhar por dentro do Evangelho, versículo a versículo. Eu vou deixar a live salva e quem desejar assim pode entrar na casa, no link, né, da casa do Samaritano e poderá ouvir novamente, assistir novamente. Então, agradeço a presença de vocês aqui, por esse momento que nós vivemos, tá ok? Muita paz e gratidão a todos.